A ambição é como se fosse a primeira marcha do carro. A primeira marcha é a marcha mais forte. Entre a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta marcha, a marcha mais forte, que tem mais potência, é a primeira marcha. E a razão é simples. É que a primeira marcha tem que ser mais forte porque ela sai da inércia. O carro está parado. Ele precisa sair da inércia, então ele precisa de uma arrancada. Então a ambição, ela serve como arrancada. Mas ela, para você chegar mais longe, você precisa do propósito. Que analogia sensacional, hein, Flávio? E até a gente falando disso, teve uma aluna que fez o acelerador empresarial, que acabou quarta-feira agora, 31ª turma, Flavão. E ela é esposa de um empresário. E ela relatou o seguinte lá para a turma, que o empresário, o esposo dela, ele tem 200 funcionários, e há 1 ano e meio atrás, ele pegou um câncer pesado. E ele pôs na cabeça o seguinte, não importa que eu estou com câncer, eu vou abrir mais uma unidade, eu vou continuar gerando emprego, porque isso me dá força para continuar. E ele conseguiu vencer o câncer. E aí ele foi para o acelerador empresarial, contou isso também, e conseguiu influenciar a esposa, que tem um papel dentro da empresa, a fazer o acelerador, porque a esposa sempre olhou assim, nossa, mas você só quer trabalhar. Ela não conseguia perceber que o empresário tinha um propósito naquilo ali. E muitas vezes a família também pensa que o empresário está fazendo só pela ambição. Ah, não, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Mas esse querer mais, depois de um ponto, ele passa a ser menos egoísta e passa a ser mais altruísta. Pode ser. Por exemplo, isso significa que o propósito ajuda o projeto, mas nesse caso que você citou do empresário aqui, mostrou também que o projeto ajuda o propósito. Chega uma hora que a coisa começa a se retroalimentar. Uma coisa começa a retroalimentar a outra coisa. Não é? Ele trabalhar ajudou no propósito dele. Assim como o propósito também ajuda no trabalho. Então as coisas começam a se retroalimentar. E com relação à família, no contexto da empresa, o dia inteiro você está vendendo uma ideia para alguém. Boa. O dia inteiro. No contexto de empresa é sempre assim. Você está vendendo uma ideia. Ou você está vendendo o seu produto para um cliente, ou você está vendendo o seu projeto para um investidor, ou para um franqueado. Você está vendendo a ideia de um projeto para a tua equipe, porque a tua equipe tem que comprar o projeto. Não adianta, não é de goela abaixo. Você sempre está vendendo ideias. E às vezes o cara é muito bom de vender ideia na empresa, para o fornecedor, para o investidor, para o cliente. Mas às vezes o cara é péssimo em vender ideia para a esposa dele ou para o marido dela. Ele acha o seguinte, por ser minha esposa, por ser minha família, por ser meu filho, eu não preciso convencer ninguém de nada. É como se eles tivessem ali a garantia, a obrigação que eles têm que me apoiar. E não é assim, isso é um grande erro. Na verdade, a tua equipe, a tua principal equipe está em casa. E o cara tem que vender a ideia para a esposa, tem que vender a ideia para o marido, tem que vender a ideia para o filho. Todo mundo tem que comprar aquilo. Porque, às vezes, o cara reclama que não tem apoio, mas ele não vendeu a ideia. Ou seja, como ninguém comprou a ideia, todo mundo só pensa o seguinte, a empresa rouba meu pai. A empresa rouba o tempo do meu marido, ou rouba minha mulher. A empresa é um inimigo. A empresa é um adversário, é um inimigo, é um antagonista dos meus objetivos. Agora, quando ele vende o projeto, e o projeto não pertence mais a ele ou a ela, e o projeto passa a pertencer a todo mundo alinhou o seu interesse na empresa. E aí, nesse caso, quando o cara viaja, a mulher está sempre viajando com ele. Mesmo estando em casa. Viaja do propósito. Está apoiando. Então está todo mundo trabalhando junto. Até porque todo mundo paga o preço junto. Mas depois, todo mundo tem a recompensa junto. Então, ou seja, a ideia de que eu pago o preço junto, mas nós temos a recompensa juntos, dá também um alinhamento de interesse. Então isso é muito importante, ele vender essa ideia para a família. Isso que você trouxe vai de encontro com uma coisa que eu defendo muito, Flavão, que é assim, mesmo que você tenha uma empresa e que você não seja o diretor comercial, você é um vendedor.
O líder é um vendedor, porque ele tem que vender a visão de futuro do negócio. Perfeito. Ele tem que vender Carreira para o funcionário? a carreira para o funcionário. Se o teu funcionário não comprar a ideia que dá para construir um futuro ao seu lado, você não vai reter Ele vai talentos. trabalhar pelo salário só. Exato. E aí você nunca vai ter um time de alta performance, né? Então você que é empresário ou empresária, independente de você tocar ou não a área comercial, você é um vendedor. Vende o teu projeto, o teu propósito, vende a ideia que teu funcionário pode construir carreira, vende para tua família que o teu negócio está acima de você e ele tem um impacto social. Então você, líder, também é um vendedor. Agora eu vou